Olá, vamos mergulhar hoje num relato jornalístico, assim, fascinante. Stalingrado, do Alexander Worth. Hum. Saiu logo depois da Segunda Guerra, né? E o que o torna especial é o autor. Worth nasceu na Rússia, foi para a Inglaterra, virou jornalista e teve um acesso, olha, raríssimo à Frente Oriental. Sim, isso é chave. Essa combinação de falar russo e inglês abriu portas incríveis para ele. Imagino. Ele conversou com oficiais, sabe, teve acesso a publicações militares soviéticas, coisa que, para outros correspondentes ocidentais, era quase impossível na época. Nossa, Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco os pontos altos desse livro e mostrar por que que ele ainda bate tão forte hoje, sabe? É uma leitura que realmente vale a pena para sentir o clima daquele momento. exato. Ele não era só um gringo lá em Moscou. Ter nascido em São Petersburgo deu para ele uma sensibilidade diferente, né? Para as nuances culturais, não só a língua. O livro é resultado direto do que ele viu, ouviu, leu. Ele até cita fontes como artigos do coronel Zamyatin, análises do general Galaktinov. Pois é. Mas como essa vivência russa dele realmente afeta a narrativa? Além, claro, da vantagem óbvia do idioma. Olha, é justamente essa perspectiva que dá uma profundidade diferente. O Werther não se contenta só com o heroísmo superficial ou a estratégia militar pura. Entendo. Ele vai atrás do que alguns especialistas, tipo o general Talansky, chamaram de razões militares bem precisas para a vitória soviética. Ele queria entender a resiliência humana e tática por trás, sabe? Algo que talvez um olhar só ocidental não pegasse tão bem. E o relato da batalha em si é impressionante. O Horta nos joga lá dentro daquele inferno que foi Stalingrado, de julho de 42 a fevereiro de 43. É pesado. Ele descreve a força alemã no começo, a superioridade dos tanques, a temida frota aérea do Richthofen, e depois a resistência soviética, que parece quase impossível. É impressionante como ele detalha o combate de rua, né? Mostrando como a vantagem dos tanques alemães meio que se perdia ali. Sim. Cada prédio virava uma fortaleza, a luta era por cômodo, usando escombro, granada improvisada, coquetel molotov. Nossa. E o Earth destaca muito a tenacidade dos defensores. Mesmo com pouca gente, ele fala em uns 40, 45 mil em outubro, segurando aquelas cabeças de ponte cruciais no Volga. É uma imagem muito forte da guerra urbana. Poxa vida. E as condições que ele descreve? Parece algo de outro mundo. Primeiro um calor absurdo, falta de água nas estepes, Terrível. e depois aquele inverno russo congelante. A fome era tanta que ele relata alemães comendo cavalo, cachorro, gato. Credo. E ainda menciona aquela ordem do Stalin, quase surreal, de manter as fábricas funcionando debaixo de bomba, para manter o moral. Ler isso contado por quem estava lá perto tem outro peso, né? Com certeza. E o Worth também dá um olhar fascinante sobre a virada do jogo. A preparação secreta e a execução da contraofensiva soviética, a Operação Urano. Ah, sim. Ele explica direitinho como exploraram a fraqueza dos flancos, que eram defendidos por tropas romenas, e como isso levou ao cerco do 6º Exército do Van Paulus. É. A precisão com que ele narra essa manobra, usando as fontes soviéticas dele, é notável. Talvez a parte mais marcante para mim seja o final, quando Worth visita Stalingrado logo depois da rendição. Impactante. A descrição da cidade em ruínas, as fábricas destruídas, a visão daqueles milhares de prisioneiros alemães definhando. E ele chega a encontrar generais capturados, como o Paulus, o von Arnim. Nossa, É um relato que mistura o triunfo soviético com um horror que a gente quase sente lendo. exato. Worth não esconde o custo humano, que foi monumental, mas também captura o orgulho soviético, sabe? Sim. Ele cita essa percepção como a do Talansky, de que Stalingrado foi uma escola formidável, um batismo de fogo que preparou o Exército Vermelho para marchar até Berlim. Não foi só uma vitória, foi uma transformação. É. Stalingrado de Alexander Worth vai muito além de um livro de história comum. É um testemunho cru, visceral, que nos coloca bem no centro de um dos momentos mais decisivos do século XX. Sem dúvida. Os detalhes, a perspectiva única dele, desafiam qualquer visão simplista da guerra e fazem a gente querer entender mais a fundo, sabe? Concordo plenamente. A habilidade do Worth de misturar a observação pessoal, quase íntima, com a análise baseada em fontes primárias russas,
torna essa obra, assim, indispensável. É verdade. É um caminho direto para compreender a Frente Oriental e sentir o impacto humano real daquele ponto de virada da Segunda Guerra. Fica então a reflexão. Como será que essa experiência direta do Vert, registrada quase em tempo real e com um acesso tão particular, pode enriquecer a nossa compreensão desses eventos gigantescos? De uma forma que talvez as análises estratégicas, feitas décadas depois, não consigam. Boa pergunta. Talvez ler o livro dele seja um bom começo para buscar essa resposta.